conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui. E a gente vai estudar um pouco sobre quem foi Erinle, da onde saiu o culto, da onde surgiu, por que esse nome, quem era, quais são as variações aqui no nosso Brasil. Então, se você ficou interessado, vem comigo e não perde isso não! Para começar, para a gente conseguir entender de fato assim, da onde surgiu e quem foi, a gente vai ter que ir lá no do Ocarão-Obê, que foi onde surgiu o culto a Erinle. O culto de Erinle, ele é às margens, a cerca do rio Erinle, que é um rio que fica na cidade de Ilobu, entre Oshobo e Obomoshó. Erinle é o patrono da cidade de Ilobu, sendo Ilobu uma área que tem uma parte comercial muito grande. Lá é encontrado até os dias de hoje a venda de milho, mandioca, inhame, quiabo e o nosso querido azeite de dendê. E aí a gente começa a entender o porquê que ficou tão tradicional da gente oferendar e oferecer aos nossos caçadores, aos nossos odés, ao Oxóssi, o Axoxô, também, como é dito por algumas pessoas, abadô, que é aquela comidinha feita de milho, com coco, feijão fradinho, alguns botam. É exatamente por esse motivo, por Ilobu ser um centro comercial que vendia esse tipo de alimento. O nome Erinle também tem dois significados entre alguns estudos pelos próprios africanos. Primeiro, elefante da terra. É a primeira tradução e é até a mais conhecida aqui no Brasil. E a segunda tradução é interpretada como o caçador feroz. Eu não sei se você já assistiu o ataque de um elefante aí mesmo na internet. Não sei se você já assistiu. Mas quando a gente fala em um caçador feroz e a gente relembra como é um elefante assustado, um elefante enfurecido, atacando outros animais ou até mesmo pessoas, a gente começa a entender um pouquinho de quem é esse orixá e por que ele tem esse nome. O Odé Erinle, também em algumas famílias iorubanas, ele é considerado como um dos primeiros Onisheguns, antes mesmo de Ossan ser Onishegun, antes mesmo de Ossan ter esse conhecimento sobre ervas, sendo ele citado entre os maiores Onisheguns. Lembrando que entre os maiores Onisheguns a gente vai falar aí de Exu, a gente vai falar de Ossan, a gente vai falar de Erinle, a gente vai falar de muitos outros que habitaram Ibo e que tiveram algum contato com Ossan e Exu, sendo ele também, Orúmila, um ótimo Onishegun. Sendo ele muito comumente conhecido como Erinle, em Ebadô, em Ilobu, também conhecido como Enle, em Okuku, cidade nativa de Otim. Também em Cuba, é conhecido tanto em Cuba quanto aqui no Brasil como Inle, ou Inle, ou até mesmo o próprio dito Erinle. Tal divindade tem o seu culto dividido em duas partes. Uma como Erinle em sua forma feminina, que é a menor parte, é a parte onde Erinle é cultuado como feminina, é a menor parte do culto. E outra como o seu lado masculino. E em seu lado feminino eles cultuam como Odé Abatã e em seu lado masculino como Erinle. E ainda falando sobre os nomes, né, a gente encontra Ibojuto, que fazia parte da família de Erinle como guardião de toda a sua família. Tem uma ferramenta específica colocada em seu assentamento para esse cara. E é interessante assim quando a gente encontra esse nome. Esse nome faz alusão à parte de Erinle, onde ele se encontrava no mais profundo do rio, pegando uma lama que ficava no fundo do rio, uma lama branca, que aqui no Brasil a gente chama de Efum. E talvez até por esse motivo a gente cultue Erinle, Odé Inle, aqui no Brasil, nas casas de candomblé, como um orixá Funfun. Talvez até por esse motivo. Então, você que me assistiu aqui até agora, eu falando na sua cabecinha, e você que é de Erinle e não sabia de nada disso, você que tem um irmãozinho, um amiguinho que é desse santinho e não sabe de nada disso, não esquece de se inscrever, curtir, comentar, ativar o sininho para você não ficar perdendo meus vídeos e compartilhar esse vídeo para quem você acha que é válido.